falarmos da situação do Covid no nosso município de Bragança Paulista. Quero começar falando com vocês dos sintomas e local de atendimento. Se a pessoa tem febre com 37,8 ou mais, se as pessoas estão com dificuldades para respirar, com dor no peito, com apatia, que é aquela prostração que a pessoa fica sem vontade de comer, sem vontade de levantar da cama, ou se ela tem uma tontura, lábios e faces arroxeadas, precisa procurar imediatamente a unidade de pronto atendimentos Bom Jesus. Essa unidade ela é exclusiva para atender síndrome da gripe, tosse, espirro. Se você está com gripe e é persistente a sua dor de garganta, é persistente a sua febre, vá na UPA Bom Jesus. Se você tiver falta de ar, imediatamente, falta de ar é um sintoma muito próximo daquilo que são os sintomas da Covid. Então, a gente precisa que você tenha essa atenção, preste bastante atenção nos seus sintomas. A UPA Bom Jesus, ela funciona 24 horas, é uma unidade de urgência e emergência. Portanto, se você sentir falta de ar à noite, você pode ir, tem médico e enfermeiro para te receber. Se for de manhãzinha também, durante o dia, qualquer horário. Não fique em casa com dificuldade de respirar, programando para você ir amanhã cedo. Não, vá naquele instante mesmo, para que você possa ser diagnosticado e o médico já possa prescrever para você a medicação correta para o seu tratamento. E se o médico entender que você tem todos os sintomas que pode levar ao diagnóstico de Covid, ele vai tomar as providências devidas em relação a você. Então, por favor, preste atenção nos sintomas. E, na dúvida, ligue no 136, que é o telefone do Ministério da Saúde, onde você relata a sua idade, os seus sintomas e então farão as orientações devidas para você. Também quero falar com os doentes crônicos, aqueles doentes que têm asma, diabetes, pressão alta, hipertensão, que tem osteoporose, doença pulmonar crônica, que tem Parkinson, Alzheimer. Normalmente o de Parkinson e Alzheimer tem cuidadores, então precisam ficar muito atentos. Essas pessoas que são os nossos doentes crônicos precisam ficar em casa, assim como todos os idosos com 60 anos ou mais. Fiquem em casa. São dois grupos extremamente importantes para nós, que agora eles têm esse isolamento social. Precisamos disso para que essas pessoas não sejam afetadas pelos vírus gripais que temos no momento, mas principalmente pela Covid. E as pessoas que estão em casa precisam ter uma boa alimentação, alimentação saudável, alimentação com frutas, com verduras, com legumes, não fazer consumo de comidas já produzidas de modo industrializado. Aqueles que têm diabetes, elimine o açúcar da sua vida. O que tem pressão alta, elimine o sal da sua vida. Tome bastante água. Tome sol, aproveite que nós estamos com um dia lindo de sol, fique meia hora no sol, 15 minutos, depois mais 15 minutos. O sol é excelente para a nossa saúde, ele estimula a produção de vitamina D, que por sua vez fortalece o nosso sistema imunológico. Não fumar, não consumir bebida alcoólica. Se você é infelizmente viciado em fumar, vá diminuindo o máximo que você puder e faça bastante ingestão de líquido. Atividade física. A gente está em momento de restrição de atividade, portanto não dá para ir na academia nem caminhar na rua. Mas dentro da sua casa, procure fazer exercícios como alongamento, alongar o seu corpo todo, fazer algum exercício de caminhar dentro da sua casa também, sempre levando em conta que você precisa fazer isso entre 30 e 40 minutos para você se manter ativo. Aqueles que estão em home office, da mesma forma, alongar a cada 2, 3 horas, fazer o alongamento, mas sobretudo os
doentes crônicos e aqueles que têm 60 anos ou mais, nós precisamos que permaneçam em isolamento social. O distanciamento social de toda a nossa população, a gente precisa se movimentar menos. Os nossos índices monitorados pelo governo do estado se mantêm. Nós estávamos com 47, permanecemos com 47. Vamos tentar aumentar no final de semana isso. Vamos tentar avançar para mais de 50%, 60%. Se a gente pudesse chegar a 70%, seria ótimo para nós. Nós estamos no momento em que nós precisamos frear a velocidade da transmissão do vírus, ao mesmo tempo demonstrar que estamos com as nossas medidas individuais e coletivas em prática para o enfrentamento do novo coronavírus. E para isso, as medidas que são as individuais, nós precisamos permanecer com elas. Lavar as mãos com muita frequência, preferencialmente com água e sabão. Se você está dentro da sua casa, não use álcool gel. Álcool gel, às vezes, pode, dentro da casa, causar algum acidente. A pessoa passa álcool gel e vai mexer com fogo, por exemplo. Então, prefira água e sabão, são eficientes para a higienização. Estando fora de sua casa, sim, leve um frasquinho de álcool gel para você sempre higienizar as suas mãos. Não tossir nem espirrar sem cobrir a boca e nariz. Não tocar boca e nariz depois de colocar a mão sobre qualquer superfície. Higiene primeiro. E essa superfície, se é da sua casa, por favor, faça a higienização o máximo possível da casa toda, mas principalmente do banheiro, agora que as pessoas estão mais em casa, higienizar com água, sabão, água sanitária. Não cumprimentar as pessoas com beijos e abraços. Neste momento, nós devemos apenas dar um oi à distância de 2 metros. É muitíssimo importante essa distância. Ontem a gente viu grande movimento nas agências bancárias. Felizmente, 99% da população usando máscara. Isso a gente tem percebido desde segunda-feira. A gente agradece muito a população por essa parceria para a gente diminuir a transmissibilidade, mas não respeitando o distanciamento de 2 metros. Precisa 2 metros da pessoa que está à sua frente e 2 da pessoa que está atrás de você. Se ela se aproximar, você delicadamente fale para ela, por favor, mantenha-se distante de mim, para eu não te contaminar e você não me contaminar. É o momento de solidariedade. Usar máscara é ser solidário com o outro. Manter distanciamento é ser solidário com o outro. Todas essas medidas individuais, elas contribuem para que a gente tenha essa diminuição da velocidade. E também as coletivas, que é não ter aglomerações e não participar de aglomerações. Se você está dentro do banco, por exemplo, e está vendo que está tendo muita aglomeração, chame o gerente para que ele tome providências imediatas. A nossa fiscalização está nas ruas, fazendo todos os tipos de fiscalização, incluindo a questão dos usos de máscaras. Tem ido aos supermercados para fiscalizar aqueles que trabalham, se estão usando. A grande maioria está obedecendo rigorosamente o decreto do nosso prefeito, Dr. Jesus Chedi, que tem se preocupado enormemente com esse momento da pandemia que estamos enfrentando também em nosso município, e por isso tem editado todas essas medidas e várias outras no decorrer desses dias que estamos vivendo, desse deslocamento, da necessidade de mantermos distantes socialmente. Ele tem imprimido bastante medidas, entre elas a que eu acabei de falar, que é o uso de máscara para todos nós. Todos nós, ao sair de casa, somente com máscara. E quem tem idoso em casa e doente crônico, voltando da rua de máscara, permaneça, para você não transmitir para quem está em casa os vírus, sejam eles da influenza, da H1N1 ou mesmo da nova Covid. Agora, só saia de casa se você realmente precisar. Se você for trabalhar, se você for numa consulta médica, do contrário, permaneça em casa. E agora teremos o final de semana, a gente pede muito isso a vocês todos. Vamos ficar em casa. Agora podemos já começar com a explicação dos casos que temos aqui em Bragança Paulista, e vamos fazer a partir dos nossos gráficos, que têm sido bastante eficientes para a gente explicar tudo. Bom, o primeiro, então, são o monitoramento dos casos de Covid por notificação.
O número 1 demonstra a quantidade de casos que nós notificamos no município, 226. O segundo é o dia a dia, o crescimento que estamos tendo. Vocês viram que houve uma grande elevação agora no último dia, que foi ontem, de 13 notificações. Por isso, nós estamos reiterando o pedido à população para que vocês mantenham o distanciamento social, diminuam o deslocamento. O próximo gráfico demonstra, então, os 190 casos já elucidados, sendo que 119 foram descartados e 79 foram diagnosticados para a Covid, representando que 88% de tudo que foi notificado já estão elucidados. O próximo são casos em investigação, que iniciou lá no mês de março, no dia 3, e vem até o momento. Agora temos somente 28 para serem elucidados. O próximo gráfico demonstra os descartados confirmados em investigação, totalizando, portanto, os 226 que eu falei. Descartados 53%, ou seja, 119. Confirmados, nós temos 79, ou seja, 35% foram confirmados. E aí 12% nós estamos com investigação, entre eles um óbito, que são então 28 pessoas. Agora o monitoramento dos casos por tipo de isolamento, são 28 casos suspeitos. Desses casos suspeitos, nós temos em domicílio 75%, que representam 21 casos, 21 pessoas. Nós temos 4% que estão em UTI, uma pessoa, uma mulher de 78 anos. Clinicamente, ou seja, em isolamento clínico, nós temos 21%, que são 6 pessoas, sendo que na Santa Casa nós temos uma mulher de 50 anos, mais uma de 36, uma de 55, uma de 80, um homem que é uma criança na realidade, de 5 anos, e no hospital universitário nós temos um homem de 43, portanto 6 pessoas que estão em isolamento clínico. O próximo gráfico são os casos confirmados, aqueles que nós dissemos que são 79. Recuperados em casa ou trabalhando com todas as suas atividades na plenitude, nós temos 47%, portanto 59% de pessoas recuperadas. Nós temos 13% que foram a óbito, que são aquelas 10 pessoas que nós já relatamos. Em ambiente de UTI, nós temos 4%, que representam 3 pessoas, sendo 2 na Santa Casa, um homem de 38 anos e outro de 42. Uma mulher no Hospital Bragantino, de 66 anos. Isolado clinicamente, temos uma pessoa, 1%, que é um homem de 43 anos no Hospital Novo Atibaia. E em domicílio, ainda em recuperação, 23%, que são 18 pessoas. Agora, o monitoramento por bairros. Temos, portanto, todos os bairros aqui elencados, são 79 confirmados, destes nós temos 5 no Euroville e 5 em São Miguel. Temos 3 no Portal Bragança, 3 no São José, 3 no Jardim Recreio, 3 no Agudo, Estiva do Agudo, 3 no Cruzeiro, 3 no Campo Novo, depois vários com 2 pessoas e outros mais com 1 pessoa. Eu tenho recebido algumas perguntas por SMS, através do Face ou mesmo para dizer os nomes. Nós não podemos, eticamente, nós não podemos divulgar os nomes. As pessoas não têm que se preocupar se está positivo ou negativo, cada um precisa fazer a sua parte, ou seja, fazer a prevenção necessária. Sair de casa só de máscara, sair só se houver necessidade, idoso e crônico permanecer em casa, fazer higiene das mãos, não tossir ou espirrar sem cobrir a boca e o nariz, não tocar boca, nariz e olhos com as mãos sem serem higienizadas. Se nós tomarmos essas medidas, a gente não tem que se preocupar com se o vizinho ou o outro vizinho tem a Covid confirmado ou não. Vamos fazer a nossa parte. Divulgar nomes nós não podemos fazer
fazer eticamente falando, tá bom? O próximo gráfico, então, são os confirmados por isolamento, onde nós temos todos os bairros onde essas pessoas estão. O seguinte gráfico demonstra os casos confirmados e os recuperados, que são os 47 que nós temos de acordo com o local de moradia. O gráfico seguinte são os confirmados que evoluíram a óbito e os bairros onde eles estão. Agora teremos o monitoramento por faixa etária. Muito importante que vocês avaliem bem o que nós estamos falando de faixa etária. Temos os suspeitos e confirmados nesse gráfico, onde nós temos na faixa etária de 0 a 19 anos, 2 casos que estão ainda em análise. Na faixa etária de 20 a 39 anos, nós temos 42 casos, sendo que 14 estão em análise e 28 confirmados para Covid. Na faixa etária de 40 a 59 anos, nós temos 41 casos, 10 que estão em análise e 31 que estão confirmados para a Covid. Na faixa etária de 60 a 79 anos, nós temos um caso em análise e 19 confirmados, que são os 20 casos que temos nessa faixa. Na faixa etária que vai para cima de 80 anos, nós temos um caso em análise e outro que está confirmado. O próximo gráfico são os confirmados por acompanhamento e por faixa etária. Temos, portanto, de 20 a 39 anos, 9 casos, 8 que estão em isolamento domiciliar e 1 que está em UTI. Na faixa etária de 40 a 59 anos, nós temos 9 casos, 7 que estão em isolamento domiciliar, 1 que está em isolamento clínico e 1 que está em UTI. O próximo que nós temos é de 80 anos, então não temos nenhum. Aqui o próximo gráfico é o casos confirmados, já encerrados com a faixa etária e por desfecho, ou seja, curados e em óbito. Na faixa etária de 20 a 39 anos, são 19 casos, 18 que estão recuperados e 1 que foi a óbito. Na faixa etária de 40 a 59 anos, totalizam 21 casos, 20 estão recuperados e 1 que foi a óbito. Na faixa etária de 60 a 79 anos, nós temos metade, 8 que foram já recuperados e 8 que foram a óbito, são aí 16 casos. Com 80 anos ou mais, nós temos um caso e recuperado. Casos suspeitos em acompanhamento, nós temos a maior parte da faixa etária de 20 a 39 anos, que estão em isolamento domiciliar, e uma pequena parcela ainda em isolamento clínico. De 40 a 59 anos, nós temos em isolamento domiciliar a maior parte e a outra parte em isolamento clínico e os óbitos com 60 a 79 anos. O que nós estamos analisando em relação à incidência do vírus, a gente percebe que a maior incidência está entre 30 e 39 anos, mas a letalidade ela é altíssima na faixa etária de 70 a 79 anos, depois de 60 a 69 anos, ou seja, aqueles que são acometidos e têm mais de 60 anos tem uma faixa de letalidade extremamente grande. Os demais são acometidos e conseguem se recuperar. Todos os 10 óbitos que tivemos no município, as pessoas têm comorbidade, ou seja, têm doenças crônicas, diversas, cardiopatia. É a primeira causa de morte que nós temos no Brasil e temos aqui também em Bragança Paulista. Por isso a gente vem pedindo para que as pessoas façam isolamento, para que a gente tenha menos incidência de morte dentro do nosso município. Às vezes as pessoas me questionam, as pessoas estão morrendo, por que estão morrendo? A gente faz essa avaliação o tempo inteiro, o que nos leva a crer é essa questão da comorbidade, da doença crônica. Nós tivemos no ano passado
a mortalidade no município, em primeiro lugar, foram aquelas pessoas acometidas com cardiopatia. Em segundo, nós tivemos o sistema respiratório. Em terceiro, os acometidos com câncer. Este ano, os nossos óbitos, neste momento, são cardiopatia, a primeira causa morte. A segunda, câncer. E a terceira é a respiratória. A gente estava com a respiratória em primeiro lugar, agora avançou para o câncer, mas a gente deve voltar nos próximos dias, pelo acompanhamento que estamos fazendo, de novo com doenças respiratórias. Então, a cardiopatia tem uma ligação estreita com a pressão arterial, ou seja, pressão alta. Por isso, as pessoas precisam se cuidar bastante, aqueles que têm doenças crônicas. A nossa ocupação de UTI hoje está assim: o Hospital Universitário com 93% de ocupação dos seus leitos de UTI, sendo que desses 93, 20% são de pessoas com a Covid. Portanto, o restante são por outras patologias, por outras doenças. A Santa Casa está com 60% de ocupação. Desses 60%, 1/3 é Covid, o restante são outras patologias, para a gente ir entendendo como estamos no município. Portanto, o cuidado não pode ser somente pela Covid, mas tem que ser por outras doenças. Por isso que as unidades de saúde da atenção básica está agendando consultas para pacientes crônicos, com intervalo de meia hora, para que não haja tumulto algum, para que não haja aglomeração nenhuma, e levando em conta também que esse agendamento é para aqueles que já tomaram a vacina contra a gripe, que já estão protegidos contra a gripe. Portanto, quem não foi tomar vacina, vá, e preferencialmente de carro, para a gente fazer o drive-thru. Acho que é isso, Veridiana, podemos ir para as questões. Vou começar as perguntas dos jornalistas, que ajudam a gente sempre a passar a informação correta para a população, né? Começar com a Ana Oliveira, do Em Pauta. Ela perguntou a idade e o sexo dos pacientes internados em UTI, que já foi mencionado. E a outra questão é se a prefeitura tem exigido que supermercados tenham álcool gel na entrada, porque a mesma medida não é adotada no mercado municipal. Ana, bom dia. Dos leitos eu já fiz a resposta. Com relação ao mercado, todas as bancas são obrigadas a ter álcool gel. E em relação à entrada, eu recebi informação da Secretaria de Agronegócios que também vão disponibilizar na entrada do mercado. Você tem razão, tem que ter também. E eles já estão tomando as providências para que isso ocorra. Gerson Gomes, do Bragança Jornal, ele pede para atualizar os dados dos profissionais de saúde com coronavírus, suspeitos e curados. Gerson, bom dia. Dos nossos profissionais de saúde, nós temos confirmados para a Covid 20 profissionais. Em análise, nós temos 11 e recuperados, ou seja, que não tem mais nenhum sintoma, 16. Aline Zarur, do Jornal Em Dia, pergunta como a secretária avalia a primeira semana do uso de máscaras na cidade, se a população aderiu da forma que a prefeitura esperava. Aline, bom dia. Acho que sim. Eu tenho procurado, quando eu venho aqui para fazer essa live, andar de carro um pouco pela cidade, na vinda, na ida, para a gente reparar como as pessoas estão se comportando. Ontem eu percebi muitas pessoas usando máscara. Na fila que eu vi, eu não gostei da questão do distanciamento entre as pessoas, entretanto, de máscara praticamente todos estavam. Também nos comércios que a gente tem fiscalizado, ou mesmo eu tenho visto com o uso de máscara. Então, eu entendo que a adesão está sendo muito boa para o município de Bragança Paulista. Isso demonstra que a população ela está entendendo a importância do uso de máscara e sendo também solidária, como é o perfil da nossa população bragantina. Fábio Arcanjo, do programa Dito e Feito na TV Altiora, ele fala sobre a disseminação do coronavírus que está acelerada. Pergunta se a secretária acredita que o aumento tem a ver com afrouxamento nas medidas de isolamento social em nossa cidade. Fábio, bom dia. Essa pergunta
interessante, porém nós não estamos afrouxando em nada, muito pelo contrário, nós estamos acirrando essas medidas, principalmente com muita fiscalização nas ruas, tanto que agora o uso de máscara é obrigatório desde segunda-feira. Isso demonstra que nós estamos não afrouxando nossas medidas, ao contrário, sendo fortes em relação a que elas sejam respeitadas, a que elas sejam cumpridas. E a última pergunta de hoje é se a Prefeitura estuda medidas mais restritivas, como o fechamento total da cidade, para que o isolamento social seja mais profundo, a fim de minimizar o já iminente colapso no sistema público de saúde. As medidas são as que estão postas. Nesse momento, não se pensa em fazer novas medidas. Estamos analisando todos os dados, todos os dias, para compreender esse movimento que está tendo da população, mas entendo que estamos no caminho certo das medidas já adotadas. Bem, então eu agradeço bastante a todos. Peço para que nesse final de semana, por favor, fiquem em casa, só saiam se realmente necessitar, que as mães cuidem das crianças para que não fiquem nas ruas junto com outras crianças. A gente tem que ter essa restrição também dentro de casa, cuidando das nossas crianças, que todos possam usar máscara se precisar sair, para que a gente consiga fazer a contenção dessa transmissão, da velocidade no nosso município, e assim nos próximos dias, quando o governador então for proferir sobre o que vai ser a partir do dia 11, o nosso município possa gradativamente abrir o seu comércio. Isso depende de todos nós, do poder público, mas notadamente da população neste momento. Muito obrigada a todos vocês, a gente volta a falar com vocês na próxima segunda-feira. E agora nós vamos pedir para o Anizinho, nosso secretário de serviços, que aliás os serviços têm feito para nós uma enorme contribuição nesse enfrentamento à Covid, e ele vai falar um pouco para você. Por favor, Anizinho. Olá, é um prazer estar aqui na live super importante da Secretária de Saúde, e a razão maior de eu estar aqui é pela integração da Secretaria de Serviços com a Secretaria de Saúde. Nós estamos aí na cidade fazendo a pulverização com 5 caminhões, 6 tratores, 4 equipamentos costais que são usados dentro dos próprios municipais, inclusive com bastante cuidado também no mercado municipal, dentro de todos os postos de saúde. Esses atendimentos são feitos aí pela Secretaria de Serviços. E, completando aí, dizer que a Prefeitura não só se preocupou aí com o corona, A Secretaria de Saúde organizou, junto com a Secretaria de Serviços, a continuação dos cuidados também com a Aedes aegypti, que estava com problema, e a gente fez toda a arrastão na cidade, continuando esse trabalho, evitando que as pessoas se contaminem com outras coisas também. Então, a gente mostra aí a Secretaria de Serviços diariamente trabalhando. Durante a noite também a gente em vários lugares fazendo esse trabalho, orientado pela Secretaria de Saúde, e informar a população de um fato super interessante que a gente recebe sempre lá, as reclamações de pessoas, quanto esses jatos d'água que, se tem um carro aberto, entra dentro do carro, ou em cima do carro e tal, e as pessoas acham que isso vai estragar o carro ou vai prejudicar as pessoas. A Prefeitura contratou um químico para isso, que acompanha todo esse trabalho, e a quantidade de cloro granulado colocado é o mesmo que se coloca na piscina onde as pessoas usam. Gostaria também de informar a população de que a Secretaria de Serviços continua com todos os seus outros trabalhos, como o recapeamento de asfáltico, que nesse período nós fizemos 23 ruas, com todos os cuidados necessários, usando máscara, distanciamento possível dentro do trabalho, e cuidando disso tudo e fiscalizando com bastante força. Estamos aí com uma obra muito grande no Lava Pés ali, que tem várias interferências, mas estamos lá com vários funcionários, equipamentos também, para conseguir terminar a obra, e também tendo todos os cuidados, o uso de máscara e o meu acompanhamento pessoal. Então, a gente está feliz por estar aí sem problema nenhum ainda
assim, de coisas que aconteceu no trabalho da prefeitura em relação ao corona e tomando todos os cuidados. Determinação do prefeito, que a gente continue trabalhando, mas cuide dos funcionários também. Então, estamos aí à disposição, espero, numa próxima oportunidade, estar aqui para que a gente possa dar as informações necessárias para a população.